Olá, olá, meu nome é André Silva, seja muito bem-vindo à Masterclass do Zero à Marca Registrada. E nessa série de aulas, essas 3 aulas, eu vou mostrar para você como começar um negócio para registro de marca, como que você pode trabalhar com isso. Vou contar um pouco da minha história, vou falar um pouco sobre o mercado, vou falar como estruturar isso, ok? Para que você possa aproveitar esse mercado que está carente de profissionais. A gente tem uma demanda reprimida muito grande nesse mercado. E eu vou falar um pouco mais disso durante a aula. E as aulas eram para ser ao vivo, só que eu recebi alguns e-mails de colegas que não vão poder assistir e eles pediram para que deixasse a aula gravada. Então, dessa maneira, eu preferi fazer a gravação dessas aulas, assim eu posso disponibilizar ela durante todo o dia e você pode ver no momento em que achar mais apropriado. Mas não perca tempo, isso não é uma desculpa para você deixar para assistir depois, porque essas aulas vão ficar disponíveis somente até essa semana. Então, não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mercado, para que você possa começar a atuar nele. E o tema da nossa aula de hoje é justamente como que pequenos empreendedores conseguiram, sem conhecer nada de leis, registrar a sua marca. E você deve estar se perguntando como que é possível uma pessoa sem saber nada de leis registrar uma marca? E eu te digo que é possível, mas se você me fizesse essa pergunta, se você me falasse, cara, é possível registrar uma marca sem saber de leis, há 5 anos atrás, eu ia dizer na sua cara que era mentira. Porque naquela época, eu ainda não tinha registrado minha marca. Eu recebi aquele velho telefonema que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que o cara liga e fala, oi, tudo bem? Eu represento a empresa Marcas e Patentes, Propriedade Intelectual, e estou com uma pessoa aqui interessada em registrar uma marca igual à sua. Só que eu olhei aqui no meu sistema e verifiquei que você tem prioridade. E diante disso eu quero saber se você tem vontade de fazer o registro, porque senão eu passo a prioridade de registro para essa pessoa. Só que se eu fizer isso, tem algumas consequências que vai acontecer com a sua marca, para você. Você vai ter que retirar o nome e por aí vai. E aí vem todo aquele script, né, que eles têm elaborado ali, que eles têm memorizado e vão falando, vão argumentando, vão trazendo muita informação. Então, há um tempo atrás, eu recebi isso, né, praticamente 5 a 6 anos atrás, eu recebi esse telefonema e naquele momento foi um baque, porque eu não sabia sobre registro de marca, já tinha ouvido falar sobre registro de marca, mas não sabia da importância que ele tem. Só que ele foi apresentado para mim mais como uma pressão, como uma ameaça do que uma oportunidade. E naquele momento, o que eu fiz? Eu fiquei, como todo mundo que recebe esse telefonema, você fica aflito, você fica agoniado. E aquilo me marcou bastante. E aquilo ali naquele momento me fez, cara, o que eu vou fazer? A pessoa ao final do telefonema ainda fala, não, se você quiser fazer comigo é tanto. E aí naquele momento, quando ela falou o valor, eu contabilizei na cabeça, cara, se eu pegar esse valor, reinvestir na minha empresa, eu posso ganhar tanto, e então o que eu vou fazer? Eu vou aprender sobre isso. E eu fiz isso assim rapidamente, falei, não estou interessado, não sei o que, e fui fazer. Só que quando a gente decide fazer, o que você tem que dar em troca? Em vez de você dar dinheiro, você tem que dar o seu tempo. Então eu tive que me dedicar para aprender. E naquele momento eu pesquisei no YouTube, pesquisei na internet e não encontrei informação alguma que ensinasse a trabalhar com registro de marca, que ensinasse eu fazer um registro de marca em si. Fazer o registro já era difícil, ainda trabalhar com isso ainda era mais difícil ainda, era uma coisa muito... ainda hoje é uma coisa muito de clubinho. As pessoas, quem tem essa informação, elas praticamente não gostam de compartilhar, porque elas têm um medo de que se eu te ensinar, você vai roubar o meu negócio. Ou você vai aprender a fazer e não vai me contratar. Só que eu te digo, isso é um ledo engano. Isso acontece em todos os mercados. E é o maior erro que um empreendedor pode ter, é ter essa mentalidade de achar que o que ele sabe, se ele ensinar, ele vai perder negócio. Que se ele ensinar, ele não vai conseguir expandir a empresa dele, ele não vai conseguir conquistar as pessoas não vão comprar dele. Só que isso é um erro, porque se você não ensinar outra pessoa a fazer, como que você vai ter funcionários? Como que você vai ter colaboradores para criar a sua equipe e fazer ela alavancar? Isso é um risco, isso acontece. Vai ter um momento em que você vai ensinar para alguém e ela vai fazer? Sim, e faz parte do processo que isso aconteça. Isso já é previsto que aconteça.
Só que ao mesmo tempo que isso vai acontecer, também vão vir pessoas que você vai ensinar e a pessoa vai falar, cara, bacana isso, só que isso dá trabalho, faz para mim e vai te pagar para fazer. Você vai ser remunerado para fazer também. Então você tem que ter essa mentalidade que isso vai acontecer? Sim. E quando você vislumbra isso, é o momento em que você se liberta do status quo, é o momento em que você se liberta do padrão vigente no mercado. E você olha para aquilo e fala, cara, como que esse pessoal consegue ainda continuar trabalhando nesse formato, sendo que do lado deles aqui tem essa outra possibilidade, tem essa oportunidade trazida principalmente pelas redes sociais, pela internet em si, né? Só que as redes sociais estão amplificando muito isso. E a pandemia forçou isso ao extremo. Tanto é que a minha empresa, ela não tinha esse braço de registro de marca. O que eu faço, na verdade, é construção de marca. Só que dentro do processo de construção de marca tem um grãozinho de areia que é o registro de marca. É uma pequena etapa de todo o processo. Ele está ali, ele é uma parte da etapa. E isso a gente fazia. Só que, geralmente, eu falava para meus clientes, cara, isso é muito fácil de fazer. Você vai lá e faz isso, isso, isso. Você faz. Eu ensinava eles a fazer. Só que pensa, toda vez que você vai falar com um cliente, eu tinha que explicar e tudo, e tinha que fazer todo o passo a passo, e naquela época eu ainda não tinha o vídeo. E aí eu falava, não, faz assim, 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 então eu tinha que explicar tudo. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou parar de explicar. Eu vou fazer o vídeo e deixar no YouTube, e quando a pessoa me perguntar tudo, eu falo, ó, a gente fez isso agora, tá aqui, faz. E por que eu fazia isso? Porque tem perfis de cliente. Tem cliente que está em vários estágios. Tem cliente que tem dinheiro para bancar e pagar tudo para que a coisa possa acontecer. E tem cliente que está no estágio inicial e ele tem que fazer muita coisa porque não tem capital suficiente. E a gente tem que respeitar cada processo. E eu falo isso por quê? Porque eu já fui pequeno, eu sei o quanto que é ruim você ser pequeno. Só que eu também sei o quanto que é bom ser pequeno. É ruim ser pequeno porque você não tem capital para investir. Só que o bom de você ser pequeno é porque você consegue penetrar mais rápido, se você tiver uma estratégia, no mercado do que empresas grandes. E é um momento em que, quando você penetra de uma maneira rápida, você consegue, às vezes, ganhar um campo do mercado que não era visto, ou, às vezes, você consegue pegar uma parte do market share, né, do mercado em si, para ti, e você consegue crescer muito rápido. Ok? A sua percepção de mercado ela se torna diferente, você consegue ver a vulnerabilidade que os grandes estão tendo. E no momento em que eu disponibilizei aquele conteúdo na internet ano passado, isso permitiu que outros profissionais conseguissem durante a pandemia também se desenvolver e conseguissem captar essa demanda, né, e entregar esse tipo de serviço. Cara, eu recebi relatos de advogados que estavam parados, que estavam em situações bem complicadas, e devido àquele vídeo eles conseguiram começar a atender pequenos empreendedores que precisavam registrar sua marca. Eles conseguiram, nesse momento de pandemia, ter uma receita. Cara, quando eu recebi esses depoimentos, cara, foi o maior ganho que eu tive ano passado, foi isso. Porque assim, foi uma decisão estratégica muito bacana. E assim, eu gosto muito de estratégia. Logo depois que eu tinha feito aquele vídeo, em um dos livros que eu estava estudando, a pessoa foi e falou o seguinte, cara, e foi exatamente o que eu precisava ouvir. Se você tem a possibilidade, durante uma crise, entregar o que você tem de mais precioso sem cobrar, é o momento em que você consegue criar uma marca muito forte. É o momento em que você planta uma semente de uma maneira muito forte. E naquele momento, parece que isso veio para reforçar uma coisa que eu acreditava e uma coisa que eu queria fazer. E foi o momento em que eu comecei a compartilhar mais. Eu consegui entregar muito daquele conteúdo para as pessoas conseguirem se desenvolver. E naquele momento, muitas pessoas começaram realmente a fazer os seus processos, conseguir os seus registros, e depois eu fui vendo que outras empresas estavam fazendo a mesma coisa. Elas estavam disponibilizando em um momento de crise o seu serviço de maneira gratuita. Para quê? Para que a gente conseguisse fortalecer a nossa base empreendedora, a fim dela continuar durante esse período e crescer posteriormente. Cara, foi uma das melhores coisas que eu te digo assim, que eu fiz naquele momento. E o que aconteceu? Para muitos, podia se falar, pô, André, você está ensinando o cara a fazer uma coisa que você vende, um serviço que você faz.
você vai perder dinheiro. E foi o contrário. Naquele momento de pandemia, cara, eu tive contato de pessoas do Japão, da Croácia, e fora a quantidade de pessoas aqui do Brasil, de todos os estados. Cara, tinha gente de praticamente todos os estados, a gente conversando toda semana, todo dia, as lives, os comentários e por aí vai. E isso possibilitou ver que esse mercado estava muito carente de profissionais. Na verdade, já era uma coisa assim que a gente, como se diz, a gente especulava, devido à forma como o pessoal trabalha hoje, que é mandar aqueles boletos indevidos, com esses telefonemas pressionando e tudo mais. E ter esse contato com os empreendedores de todo o Brasil me possibilitou ver realmente como esse mercado está carente de profissionais, como esse mercado está cru, ele está muito bruto, ele está precisando ser renovado, ele está precisando de sangue novo, de pessoas que querem realmente ajudar empreendedores a crescer. Pessoas que são pequenas hoje, mas sabem que vão crescer porque elas têm um legado, elas têm uma marca. E no momento que você sabe que você tem uma marca, você é o cara ideal para registrar marcas, porque você vai ter um cuidado com a outra marca igual você tem pela sua. O zelo é muito grande. Ontem mesmo, cara, eu fiquei com uma dó de uma empresa porque eu olhei lá o processo dela, ela tinha umas 10 marcas. Não uma empresa pequena, uma empresa grande. Ela tem umas 10 marcas. Deu início, tudo junto, né, em várias classes. É a mesma marca, só que em várias classes. Então dá 10 processos. E eu olhei o prazo para pagamento final. Já tinha passado do prazo ordinário, que são 60 dias. Já estava extrapolando o prazo de 90 dias. Na verdade, o prazo de 90 dias vai findar agora sexta-feira. E o pior de tudo, ela tem um procurador. E aí você fica naquela, cara, será que eu dou um toque nessa empresa ou não? Será que eu falo para eles, olha, você vai perder o prazo de todas essas suas marcas, você vai perder tudo, todo esse investimento. E você tem um procurador para isso. Então você vê o quanto que esse mercado está carente de bons profissionais. Porque perder prazo, cara, hoje em dia é uma vergonha. É uma vergonha você perder prazo. É que nem o pessoal fala, mas o cara que trabalha com marcas, ele tem que saber do processo, eu não posso ensinar porque a pessoa vai saber. Isso é um erro também. Qualquer pessoa hoje registra uma marca. E eu te falo isso por quê? Porque como eu ensinei as outras pessoas, é o mesmo processo que eu estou montando para minha empresa, para na hora que eu sentir a necessidade, eu começar a capacitar outras pessoas para estar me apoiando. Porque é aquele negócio, à medida que você tem uma demanda, à medida que você tem um braço da sua empresa crescendo, você vai ter que ter colaboradores para te apoiar. E é justamente isso que eu quero que vocês vejam, que a possibilidade de você alavancar é justamente você contratar pessoas que não entendam do processo. McDonald's, por exemplo. McDonald's, ele contrata pessoas do ensino médio que nunca trabalharam com hambúrgueres, que não conhece nada de gestão, que não conhece nada de processos. Ele coloca ele dentro de um processo e o cara consegue, às vezes, gerenciar uma loja daquela. Então a questão toda não é saber ou não de lei, é você criar um processo que ele funcione. Um processo que vai fazer você trabalhar menos, ter mais clientes e não perder prazos. E poder falar para o cliente, olha, hoje saiu o resultado da sua marca. E não falar, cara, semana passada saiu um negócio, só que eu esqueci de te falar. Você não vai precisar falar isso, você vai falar, hoje saiu. Por quê? Porque você vai estar acompanhando. E se você souber se organizar, lógico, isso também requer sua organização, você vai conseguir fazer isso. E é fácil de se fazer, não é uma coisa complicada de ser feita. A questão é comprometimento. Como criar marcas? Criar marcas é comprometimento, porque a cada dia você reforça suas ações, suas palavras, seus valores. A cada dia isso está sendo colocado à prova. Então, no momento em que você coloca essa prova a cada dia e a cada dia você vence, você está criando uma marca. E você entender isso, você passa para o seu cliente essa mesma ideia. E você vai saber orientar ele da maneira correta para que ele entre com um nome que vai ser possível registrar.
Porque de que adianta ele entrar com um nome que você já olha assim, você fala, cara, isso aqui não vai, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai dar certo. De que adianta? Não adianta em nada, você vai perder tempo e dinheiro. E isso tudo você vai começar a olhar, vai começar a observar e vai ver o ganho que você vai ter no momento em que você chegar para o cliente e falar, cara, olha, sua marca não tem como seguir. Eu sei que é difícil te falar isso, e eu falo realmente isso porque eu precisei mudar o nome de uma empresa, então eu sei o quanto que é. Eu já vi outras empresas que precisaram fazer isso, e eu te falo, é uma das coisas mais difíceis de ser feitas, porque querendo ou não, você trabalha com o ego, com o sentimento que a pessoa tem por aquele nome. Só que é uma das melhores coisas que pode acontecer para uma empresa. Porque você tem uma segunda chance de dar um nome para a sua empresa. São poucas as empresas que têm essa oportunidade. No momento que você tem uma segunda chance, a chance de você acertar em cheio é muito maior. Eu te falo isso porque ano passado, foi antes da pandemia, teve uma empresa que eu assessorei aqui e ela precisou mudar o nome. Cara, e foi a melhor coisa que ela fez para a empresa dela. Tanto é que durante a pandemia, cara, ela teve um faturamento surpreendente em meio à pandemia. Coisa que ela não tinha antes. Porque antes ela estava à sombra de outras empresas que tinham nomes parecidos. Ela era mais um Zé Ninguém. E depois que ela mudou o nome, ela começou a criar algo único. Ter uma comunicação única. Transmitir realmente aquilo que ela era. E é isso que eu quero que você perceba. Que a pessoa que trabalha registrando marca, ela não é um técnico que faz aquele processo. Ela é praticamente um consultor. Ela é um mentor. Ela é uma pessoa que está ali para mostrar para o empreendedor qual o melhor caminho a se tomar. Porque muitas vezes o melhor caminho, às vezes nem ele registrar a marca, aquele nome, e sim refazer o nome e colocar um nome que realmente vai criar uma marca de valor. E o porquê que eu te falo isso? Porque se você for ver, hoje, várias empresas estão abrindo a cada dia. E o porquê você ter o cuidado com esse empreendedor a orientar ele assim? Porque no momento em que você orienta e fala para ele, cara, olha, esse nome não vai dar certo, vamos tentar fazer assim, 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 e você é sincero em mostrar isso para ele, mostrar, ó, fiz a pesquisa aqui, pela pesquisa aqui a gente vai ter esses problemas, você realmente quer prosseguir? E aí se ele quiser prosseguir, o risco é assumido. Se não, é feito um outro processo de name. E aí o que acontece? No momento em que você ganha a segurança do cliente, tenha certeza, esse não vai ser o último serviço que você vai fazer para ele. E outra, ele vai te indicar para um monte de gente. E a indicação dele é contrato garantido. Indicação em registro de marca, a pessoa vem e te contrata independente do valor. Ela fala, cara, eu vim para você porque você fez o processo da pessoa e ela se sentiu segura. Hoje, a maior dor que o cliente tem é se sentir inseguro por parte de outras pessoas, por parte da pessoa que vai prestar o serviço. O maior medo que ela tem hoje é ser enganada, ter que pagar um boleto indevido. Essa, na verdade, é a maior dor que hoje o cliente de registro de marca tem. Eu te falo isso por quê? Porque eu conversei com várias pessoas no YouTube, as pessoas que entram em contato comigo no WhatsApp, no direct, e eu vou perguntando, eu vou entendendo, eu vou compreendendo, porque eu gosto de compreender o comportamento de consumo. Isso é uma característica minha, eu gosto de entender isso. E eu percebi essa característica. A pessoa, às vezes, ela faz porque ela tem medo de ser enganada. Às vezes, ela se aventura em fazer sem saber nada de lei, porque ela tem medo de ser enganada. Só que no momento em que você dá segurança, você reverte e a pessoa te contrata. Eu te falo isso porque eu testei. Joia? Então, assim, muitas vezes quando eu conversava com a pessoa no YouTube e chamava ela para o WhatsApp, era um momento em que eu compreendia o que estava acontecendo com ela e era um momento em que eu falava, cara, não é sempre assim. Tem um outro caminho. Porque eu perguntava, você tem tempo? Como que tá? Acontece isso, isso? Ia filtrando. E nesse momento eu falava, ó, se você quiser,
eu faço acompanhamento. Eu posso te dar esse suporte. E as pessoas fechavam. Porque se sentiam seguras. A segurança, ela é o ponto principal. Na verdade, a segurança reflete o que é uma marca. O que é uma marca? Se você que vai registrar uma marca não sabe o que é uma marca, cara, isso é, na verdade, o que é uma marca não. A importância de se ter uma marca. Se você que vai registrar uma marca e você não tiver esse entendimento, você não vai conseguir. Na verdade, você vai virar mais um escritório que vai ficar mandando telefonemas, né, e-mails e todos indevidos. Porque o que é você criar uma marca? É você transmitir segurança para o seu consumidor, primeiramente. Falar para ele que, independente de onde ele vai consumir, ele vai receber aquilo que ele deseja. Quando você vai no McDonald's, você vai com aquela intenção, cara, eu quero comer aquele lanche daquele jeito, pré-formatado, daquele mesmo jeitinho. Mas eu sei que eu posso ir nesse McDonald's aqui do DF, posso ir no outro, o que eu vou comer é praticamente a mesma coisa. A experiência pode ser um pouco diferente, mas o que eu vou comer é a mesma coisa. Por isso que quando as pessoas viajam, elas não vão comer McDonald's porque elas querem. Elas vão porque é mais seguro. Porque às vezes elas estão num local onde elas não conhecem a alimentação ou elas não conhecem os costumes e ela sabe que ali é um lanche rápido, prático e que ela já comeu. Ela se sente segura, porque ninguém quer numa viagem ter piriri. Então é isso, a segurança ela está por trás da construção de marca. Além disso, tem outros elementos, mas esse pode-se dizer que ele é a base ali. Porque quando você não se sente seguro, cara, o mundo desmorona. A pessoa ela fica instável, ela vai ter desequilíbrio emocional e por aí vai. E é a hora que a pessoa ela fica sem norte. E a pior coisa que você quer é seu cliente sem norte. E para a gente fechar essa aula, eu quero que você compreenda um pouco de como que é o comportamento de consumo, tanto para esse mercado quanto para outros, e que você precisa compreender isso para você se libertar do status quo vigente nesse mercado e em outros também. Que é basicamente que a gente pode dividir basicamente em 3 tipos de comportamento de consumo. O primeiro é aquele tipo de cliente, né, aquele tipo de pessoa que ela busca informação no YouTube, na internet, querendo saber como que faz. E ele vai aprender como que faz e ele vai fazer. Você querendo ou não, esse é o comportamento dele. Ele vai fazer isso. Já tem outros que é o segundo, que ele vai atrás de informação para entender, cara, como que será que é isso? Será que eu consigo fazer? Ele já vai assim. E ele tem dinheiro. Certo? Ou, se ele não tem dinheiro, ele tem como conseguir dinheiro. Então, ele tá ali naquele meio termo. Ele é o cara que consegue pagar. Só que ele vai ver se ele consegue fazer e economizar. Joia? Eu me enquadro nesse. Esse é o meu perfil. E o terceiro é aquele que o cara não tem tempo. E o terceiro é aquele cara que não tem tempo e ele quer contratar alguém, só que ele pesquisa para saber em quem confiar. Qual que é o melhor? Quem é referência nisso? Quem que eu posso ter confiança nisso? Principalmente quando ele não sabe. Então esse tipo de cara é o cara que vai pagar para você. Joia? É o cara que te liga, e aí, quanto que custa? Tanto. Tá, como que a gente faz para começar? Joia? É um cara que ele já tem esse perfil. Né? Ele sabe que se ele se dedicar no negócio dele, aquele valor que ele está investindo em você, ele ganha fácil. Então é mais fácil ele focar no trabalho dele do que ele tentar aprender uma coisa que só vai servir para aquele momento, de maneira pontual. Lógico que os outros também refletem um pouco sobre isso, só que eles não possuem, às vezes, o capital e não estão com essa mentalidade tão avançada de que, se ele focar no negócio, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se ele for focar numa outra coisa para tentar economizar. Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de perfis. E você entender isso te possibilita ganhar muito, porque você vai saber, cara, eu preciso fazer conteúdo para esses 3 tipos de perfis. Na verdade, se eu fizer conteúdo para esse primeiro aqui, que está em busca de informação, querer aprender, eu ganho o último. Porque o último cara é aquele que,
Olha para aquilo que você está fazendo. Cara, esse cara aqui sabe o que está fazendo. Esse cara aqui, eu quero ele. Porque eu acho muito legal o trabalho que ele está fazendo com essas pessoas aqui, ajudando essas pessoas. E ele paga para financiar aquilo. Porque, querendo ou não, o trabalho que eu faço no YouTube, o trabalho que eu faço ajudando as pessoas de maneira gratuita no Instagram, WhatsApp, por aí vai, isso é financiado por alguém. Isso está sendo financiado. Então, por exemplo, estar aqui fazendo essa aula, isso está sendo financiado por alguém. Essa câmera, o microfone, o tempo, tudo isso está sendo financiado por alguém. E tem pessoas que acham muito bacana isso e elas vão fazer isso. Por quê? Não porque elas gostam, é porque elas não conseguem fazer. Às vezes elas não têm tempo para fazer o que você faz, elas te admiram e elas vão pagar por aquilo. Isso é uma coisa inconsciente. E as pessoas gostam de apoiar pessoas que fazem esse tipo de coisa, que ajudam o outro sem intenção. Porque é aquela questão também, lógico que tem a estratégia de mercado, só que muitas vezes a entrega ela tem que ser autêntica. Porque senão as pessoas sabem, pô, o cara tá ensinando isso só porque ele tem o viés dele lá. Tanto é que tem gente que entrega, né, ensina, tal, mas, ó, nossa empresa é tal, vai lá, clica aqui para contratar a gente, faz isso. No momento que você faz isso, você quebra todo o gatilho mental, né, da pessoa interagir tudo. Você quebrou ali, naquele momento, a conexão que você tinha criado. Então, tem um limiar nisso, né? Tem que ter um cuidado com isso. Então, tem basicamente esses 3 tipos de perfis, ok? E se você for lá no meu YouTube, se você olhar lá nos comentários, você vai ver que em vários momentos tem, dependendo de como eu converso com a pessoa, ou eu chamo ela para o WhatsApp, ou dependendo, eu converso com ela à parte ali, porque tem os estágios, dependendo da pergunta dela, dá para você entender em que estágio que ela está. Joia? E como você pode ajudá-la. Eu quero chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe. A quantidade de empresas que foram abertas ano passado. Em meio à pandemia, olha a quantidade de empresas que abriram ano passado. E isto mostra a demanda reprimida que a gente está criando, que está sendo criada na verdade. E o quanto que a falta de profissionais para dar suporte para essas empresas aqui é grande, né? A falta é muito grande. Seja para a área de registro de marca, design, contabilidade, assessoria jurídica, seja qual for. É uma quantidade muito grande de empresas, só que a gente tem que saber como chegar nessas empresas. A gente tem que saber que do outro lado não é um CNPJ, é uma pessoa. Esse é o ponto crucial. Criar uma marca e entender o outro não como um número, mas sim como uma pessoa. Joia? Você pode ter ali seus balanços financeiros, ali são os números e tudo mais, você ter suas metas, ok, mas no momento em que você termina de olhar aquilo, você tem que ver como traduzir aqueles números para uma coisa humana, como se relacionar aquilo com o comportamento humano. Isso é crucial. E diante disso aqui, cara, a gente pode fazer uma conta básica e você vai ver o tamanho desse mercado em faturamento. Eu fiz uma conta básica se, por exemplo, fosse cobrar bem baixo um valor de R$ 800 por registro. Se você multiplicasse pela quantidade de empresas que abriram ano passado que precisariam registrar suas marcas, esse mercado daria em torno de 2 bilhões. Só que isso é uma conta por alto. Lógico que tem outros fatores, outras coisas que a gente poderia levar em consideração, mas para você ver a dimensão da carência que tem o mercado de 2 bilhões hoje no Brasil por falta de profissionais. Hoje a quantidade de escritórios que tem não dão conta dessa demanda. E olha só, a quantidade de escritórios que tem hoje não dão conta dessa demanda. E os escritórios que tem ainda fazem o tipo de captação antiga de ficar dando telefonema, de correr atrás das pessoas, em vez de fazer o contrário. Hoje eu ligo para algum cliente? Não. Eu converso com o cliente no WhatsApp, passo todas as informações. Se ele não fechar, cara, é escolha dele. Eu não vou atrás de cliente, o cliente que vem atrás de mim. E o porquê? A forma como você se posiciona. Você, cara, é engraçado quando você recebe um áudio, às vezes, da pessoa falando, cara, que gratidão estar falando com você, não sei o quê, como é bacana, tudo mais. Por quê? Porque as pessoas, devido ao posicionamento que você criou,
elas te veem de uma outra maneira. E a forma que você cria esse posicionamento faz elas virem até você e estarem dispostas a pagar o valor que você cobrar. Lógico que registro de marca hoje você vai perguntar, poxa André, qual que é a média? Quanto que se cobra? E eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, ok? Porque não basta falar sobre quanto que é cobrado, a gente tem que falar sobre custos, porque esse é o ponto crucial. A gente não precisa falar sobre o valor bruto que você cobra, você tem que falar sobre quanto que você fatura. O faturamento, né, o seu lucro líquido, ele é muito mais importante do que o seu faturamento. Porque você pode faturar 100 mil reais mês e ter um faturamento de 10 mil, 10%. Ou você pode ter um faturamento de 50 mil e ter um faturamento de 90 mil líquido. Qual que você prefere? Ter 90% de faturamento líquido de 50 mil ou 10% de 100 mil? Só por aí dá para você ter pode-se dizer, começar a pensar. Porque em um você saiu do estágio do MEI e no outro ainda você está no MEI. Qual que você paga mais imposto? Então você tem que balançar tudo isso. Porque hoje, né, com a pandemia ajudou muito a trabalhar custos. Porque antes as pessoas tinham escritórios enormes para fazer tudo, para ficar ali despojando e tudo mais. Escritório para atender cliente, às vezes o cliente nem ia, que nem, cara, eu tinha uma agência, a gente tinha lá uma mesa, tudo bonitinho, café e tudo pro cliente, o cliente quase nem ia na agência, a gente tinha aquilo ali, um gasto desnecessário. A gente que consumia, então, um custo elevava. E precisava? Era um mimo, mas não ia cliente lá, não adiantava. Eu fazia as visitas nos clientes, então não compensava. Então, pessoal, fique atento a isso. Vou parar por aqui porque já foi bastante informação. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre quais são os maiores problemas para quem quer registrar marca, né? Para quem quer atuar nesse mercado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais. Então eu vou falar sobre mercado, sobre algumas coisinhas a mais, ok? E eu te convido a comentar aqui embaixo, colocar suas dúvidas. E pessoal, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.